O vídeo de hoje, como vocês já viram aqui no título, é um vídeo de dicas. No caso, eu hoje trago-vos um vídeo de dicas para cuidarem melhor da vossa roupa e calçado. Foi agora a época de mudança de estação, neste momento está um frio danado lá fora. E então eu resolvi trazer um vídeo de dicas de como cuidar melhor da nossa roupa e do nosso calçado para efetivamente prolongarmos a vida útil desses mesmos itens. Quantas e quantas vezes não temos aquela peça de roupa favorita ou aquele calçado favorito e muitas das vezes estragam-se rápido. E muitas das vezes esse estrago acontece por nós não cuidarmos tão bem quanto deveríamos. Porque a vida é tão corrida que nós damos um trato comum a determinadas peças, as quais deveriam ter um bocadinho mais de atenção. Depois, claro, ficamos com peças inutilizadas. Portanto, eu hoje vou-vos dar 7 dicas para conseguirmos prolongar um bocadinho mais a vida útil de certas peças. Portanto, número 1, eu vou começar com calçado. Calçado é aquele tipo de peça que nós, termina uma estação, arrumamos, ponto. Ou fica ali no fundo dos armários e acabou. Mesmo durante o tempo que os usamos, é usar e descalçar, usar e descalçar, usar e descalçar. E não lhe damos muita atenção. Portanto, vamos começar com botas. Estamos efetivamente em tempo de utilizá-las bastante. Um cuidado que nós devemos ter sempre com este tipo de calçado, principalmente quando o guardamos, ou seja, quando termina a época das botas, é mantermos o formato das botas. Quem diz das botas diz de outros calçados, mas principalmente destas que, quando são de cano médio ou alto, tendem a perder ali um bocadinho o seu formato original. Portanto, para conseguirmos preservar o formato original do cano, quando os guardamos, podemos sempre optar por colocar enchumaços de papel ou de jornais dobrados e preenchermos o cano da bota com isso quando as vamos guardar. Outra opção que nós temos ao enchumaço de papel é pegarmos uma revista, por exemplo, e fazermos isto, dobramos assim, colocamos no cano da bota e a revista vai por simplesmente desdobrar-se à maneira de preencher todo o cano. Isto cria uma estrutura mais rígida, portanto o cano aí não vai começar a dobrar, a vincar, a amassar, whatever. Uma outra opção é comprar aqueles esparguetes de usar na piscina, sabem? Aquela coisa de esponja e cortarmos à medida do cano da bota em questão. Isso dá muito jeito, principalmente para as botas over the knee, em que efetivamente tínhamos de colocar 2 ou 3 revistas dentro para conseguir chegar ao cimo. É só cortá-los à medida, seja um cano baixo, um cano médio, um cano alto, vai sempre permanecer ali a forma. Uma outra dica que eu pratico, inclusive, é colocar o calçado que não vou utilizar em determinada estação dentro da caixa original, ou quando não tenho a caixa original, dentro de uma caixa que seja adequada às medidas. Eu, por exemplo, quando compro botas de cano alto, trago sempre a caixa, guardo a caixa. E, por exemplo, nesta estação, a caixa está cheia com calçado de verão. Quando chega o tempo de deixar as botas, a bota de cano alto vai ter o espaço correto para ela. E estando com o preenchimento dentro do cano, ela vai ficar ali super direitinha, não vai apanhar pó, não vai estar em contacto com os outros calçados, ou seja, não corre o risco de se esmurrar, não corre o risco de ser tingida, porque às vezes alguns materiais, quando estão em contacto, tendem a grudar um bocadinho e, portanto, é uma maneira prática de termos sempre o calçado guardado direitinho. Uma outra questão no que diz respeito ao guardar o calçado é guardar sempre o calçado limpo e desinfetado. Não adianta muito estarmos a guardar o calçado se vai estar com a sola suja, com o tecido em si da estrutura do sapato sujo, se por dentro também não foi desinfetado. Portanto, aquilo que eu faço e aquilo que eu vos indico é, quando vão guardar o calçado, passarem sempre uma escova própria para calçado, no caso de estarmos a falar de camurças, ou então um pano úmido quando estamos a falar de pele, verniz, o que seja. Isso vai evitar que o calçado manche, descolore e, portanto, quando o calçado for arrumado, passar o paninho úmido
e está feito. A sola também convém que seja limpa. Eu, nessas situações, eu recomendo uma escova daquelas... Vou a uma loja de chinês, comprei uma escovinha daquelas tipo de lavar chão, coisa está assim, deste tamanho. E passem bem nas solas para evitar que os frisos ou que fique alguma coisa agarrada e vão preservar ainda mais o vosso calçado. E basicamente, a nível de limpeza externa, é isto que vocês devem fazer para preservar tudo. Quanto à desinfecção do calçado, muitas vezes quando nós utilizamos o calçado durante muito tempo, principalmente se for calçado fechado, sapatilhas, botas, quer queiramos, quer não, nós vamos transpirar mais ou menos e isso vai provocar o acúmulo de bactérias dentro da palmilha. Aquilo que eu costumo fazer, regra geral, álcool etílico, porcentagem 70, e colocar num frasquinho de spray e pulverizar um bocadinho dentro dos sapatos e das botas e das sapatilhas antes de os arrumar. Claro que não vou encharcar o calçado em álcool etílico porque sabemos perfeitamente que o álcool pode muitas das vezes provocar o descolamento de algumas partes que estejam coladas e assim, e nós não queremos o calçado estragar, portanto vaporizo um bocadinho de álcool etílico, deixo secar e depois sim vou arrumar o calçado. Faz algum tipo de sandálias, no caso das sapatilhas, que regra geral são todas laváveis, aí sim eu aconselho mesmo a lavagem e depois só colocar um pouquinho de álcool etílico para garantir que as bactérias morrem e arrumamos. Uma coisa que nós devemos fazer, especialmente nesta altura do ano em que chove muito, é alternar calçados. Quando nós utilizamos muitos dias seguidos o mesmo calçado, isso vai provocar o aumento de produção de bactérias dentro do calçado e nós não queremos isso, porque já sabemos o que é que está inerente à produção de bactéria no calçado. Portanto, sempre que possível, utilizar um calçado dia sim, dia não, ou deixar mesmo descansar mais dias, porque isto vai fazer com que o calçado seque e não estar sempre a utilizar um calçado úmido. Sabem perfeitamente que a umidade é o ambiente favorito de qualquer bactéria. E de calçado é isto, portanto vamos passar à próxima peça. O próximo tipo de peças é referente às camurças e pele. E aqui eu refiro-me um pouco mais aos casacos. Agora foi a época de mudança de estação. Foi a época de tirarmos os nossos casacos de inverno todos do armário. E quantos de nós, por vezes, quando vamos tirar os casacos dos armários, temos tendência a deixar a roupa arejar um pouco antes de a irmos utilizar? Até aí tudo muito bem, a peça esteve guardada, muitas das vezes nem toda a gente tem espaço suficiente em casa, então tem que guardar num sótão ou algo de género, e muitas das vezes de uma estação para a outra essas peças podem sofrer alguns danos. Portanto, esta dica serve tanto para agora que arrumamos os casacos de meia estação, sejam aqueles de couro sintético ou verdadeiro, como também para quando formos arrumar os casacos de inverno, quando começar outra vez a primavera, daqui tipo 8 meses. Portanto, estas peças, quando nós as guardamos, nós nunca as devemos guardar num porta-fatos de plástico. Jamais. Porquê? Se por acaso existir qualquer tipo de umidade, porta-fatos de plástico não vai permitir que exista uma boa respiração, não, uma passagem de ar, um arejamento da peça ou das peças que estejam dentro desse porta-fatos. Ou seja, isso pode dar origem a manchas de bolor, a criação de fungos e isso vai deteriorar as vossas peças. Já para não falarmos de que as peças vão ter cheiro, daí que muita gente quando vai buscar os casacos de inverno tem efetivamente que colocar um bocadinho as peças na varanda ou na janela a arejar, porque lá está, acabam por ganhar os chamados mofos. Estas peças, regra geral, devem ser sempre guardadas dentro de sacos de porta-fatos transpiráveis, e com isto refiro-me a porta-fatos de tecido, de preferência de TNT. O TNT é este tecido aqui. Isto é um tecido bastante fininho, transpirável,
e, portanto, não vamos ter problemas com cheiros, umidades e as nossas peças vão ficar ali intactas porque vai haver uma circulação de ar. Já para não falarmos que é um tecido que protege na mesma a roupa do pó. Este TNT deve ser de preferência escuro. Porquê? Porque se estivermos a falar de irmos guardar as roupas num sítio que não seja completamente fechado, como por exemplo um armário só para colocarmos as roupas de mudança de estação, qualquer incidência de luz que possa haver, através de um TNT branco vai passar muito mais essa luz para a roupa. Pode haver inclusive um descoloramento progressivo da cor das roupas e isso é coisa que nós não queremos. Portanto, este tipo de peças sempre num porta-fatos para ficarem direitinhas e num que seja de TNT escuro. Não precisa ser preto, basta que seja, por exemplo, um cinza escuro. Sempre é melhor que branco ou qualquer coisa do género. Outra questão a ter atenção com estas peças é irem sempre também limpas para o porta-fatos. Ou seja, antes de as irem arrumar, deixá-las apanhar um pouco de ar. No caso das camurças, escovar com uma escova macia, por exemplo, para tirar os pelos que possam haver nas camurças, ou até mesmo com fita cola. A fita cola crepe, aquela que é utilizada para isolar quando se vai pintar uma casa, por exemplo, é uma boa opção àqueles rolos que se vendem por aí para tirar o pelo dos tecidos. Aqueles rolos até podem ser bastante baratinhos, mas só trazem 10 fitas deste tamanho. Enquanto que o rolo de fita crepe também não é muito caro e traz tipo 30 metros. Vejam só a diferença. Escovar ou passar fita nas camurças para tirar os pelinhos, colocar a passarejar. Nos casacos de pele, tanto sintética como verdadeira, passar um pano úmido, mas apenas úmido, não taquem água na peça, para tirar algumas manchas que possam haver, deixar também aquilo secar ao natural, ao ar, de preferência, e dentro do porta-fatos de TNT. Portanto, para camurças e peles, é esta a dica que eu tenho para vos dar hoje. Agora vamos passar por uma coisa extremamente comum, que são as calças de jean, as calças de ganga. Quantas e quantas vezes nós usamos uma peça e passado 5, 6, 7, 8 utilizações, a peça já está completamente delaçada, completamente larga, ou seja, compramos um tamanho à nossa medida que nos fica bem e passado um mês já está um bocado mais largo. Portanto, a calça de ganga, parecendo que não, é uma calça que tem que levar alguns cuidados. Uma calça que toda a gente tem pelo menos um par no guarda-roupa. Mas hoje em dia existem pequenos pormenores. Nós temos, por exemplo, a skinny jeans, já são umas calças com mais elastano. Temos gangas que não são assim tão grossas. Portanto, a calça de ganga é uma calça que tem de ter muitos cuidados. O primeiro cuidado que nós temos de ter com este tipo de calças é: quem utiliza máquina de secar jamais deve colocar uma calça de ganga dentro da máquina de secar. Para quem não sabe, o calor estraga as fibras da roupa, principalmente o elastano, que é aquilo que faz com que elas consigam passar, mesmo sendo uma skinny jeans. E é quando esse elastano se estraga que a calça começa a delaçar e a ficar com o dobro do tamanho que tinha. Regra geral, o ideal para secar este tipo de peças é ao natural. Pendurá-la numa corda e deixá-la secar, de preferência à sombra, porque o calor do sol também vai ajudar a dar um bocadinho de cabo das fibras. Uma coisa que me irrita quando eu vejo as pessoas a fazer, e eu regra geral só faço se não tiver arrumado esse tipo de peças logo após elas estarem secas, que é passar as calças de ganga a ferro. 99% das vezes as calças de ganga não precisam de ser passadas a ferro. Vamos a falar de uma calça à boca de sino, talvez que tenhamos que dar um ligeiro toque na zona do fundo, porque não fica justo ao corpo. Mas se logo após terem tirado de secar, e ao natural de preferência, vocês as dobrarem direitinhas, certinhas e as colocarem arrumadas, a calça vai permanecer direitinha. Portanto, evitem passar a roupa não, este tipo de calça a ferro. O calor do ferro é terrível relativamente às fibras dos tecidos. Uma questão muito importante e que eu não sabia, eu só há coisa de meio ano que comecei a fazer, que é lavar as calças de ganga das avessas. Tudo bem que muitas vezes nós achamos, ok, as calças de ganga estão sujas, é da parte de fora, portanto é a parte de fora que vai assim para a máquina. Mas lembrem-se, a calça de ganga dentro da máquina de lavar sofre atrito com aqueles
altinhos que a máquina tem, e isso acaba por provocar um desgaste na lavagem da ganga. Portanto, sempre que forem lavar uma calça de ganga, coloquem-na das avessas. Outra questão muito importante é sempre fechar o botão e fechar o fecho, o zíper da calça. Aos tombos que a calça dá dentro da máquina de lavar, o facto de não estar abotoada nem fechado o zíper, isso vai fazer com que possam haver danos, possa o botão sair, o fecho pode sofrer algum dano com contacto com outras peças metálicas que possam haver dentro da máquina, pode às vezes os próprios altinhos do tambor da máquina estragarem o fecho, e então isto vai fazer com que o fecho fique sempre direitinho, tanto durante a lavagem como durante a secagem. Uma outra questão importante é que a vossa própria calça de ganga pode danificar outras peças mais sensíveis que estejam a lavar junto. Basta haver uma camisa de um tecido mais suave, trincar no fecho, e era uma vez uma camisa caso o fecho não esteja fechado. Portanto, relativamente às calças de ganga, vamos deixar de as passar a ferro e vamos começar a lavá-las das avessas. E vão ver que efetivamente as calças vão ter uma maior duração. Deixando as calças de ganga, vamos passar a uma peça que praticamente toda a gente tem, que são as camisas brancas. Quem é que não tem pelo menos uma camisa branca no armário? Quais é que são os cuidados mais comuns que uma pessoa tem com a camisa branca? Lavar com peças brancas. Mas efetivamente este tipo de peças merece um cuidado um bocadinho mais específico. Para começar, todos nós sabemos, claro, que as camisas brancas não devem ser lavadas com outras peças, porque senão nós vamos ficar com uma camisa amarela, azul, cor-de-rosa, whatever. Já me aconteceu uma blusa branca tinha aqui um pormenor todo em renda, e ela ficar um bocadinho mais para o bege e a própria renda em si ficar numa tonalidade um bocado escura. Quando eu falo de camisa, falo de camisas ou blusas. Atenção, mesmo aquelas de tecidos mais sensíveis. Portanto, cuidado número 1, nunca devem ser passadas do direito. Devemos sempre passar a camisa das avessas. Porquê? Para além de uma possível esturricadela que possa haver por causa do ferro, não estou a falar daquele queimar bruto que queima o tecido por completo, mas às vezes pode haver um ligeiro esturricar, e se a camisa estiver das avessas e não for uma coisa que danifique muito a peça, vocês quando a vestirem, da parte do direito, não vão ver qualquer dano. Portanto, vamos começar a passar as camisas a ferro das avessas. E isto evita também que a peça comece a amarelar, porque o calor do ferro e o vapor têm tendência, sim, a amarelar as nossas peças brancas. Uma outra questão. As camisas brancas são conhecidas por si só por serem peças que se mancham muito, principalmente debaixo dos braços, principalmente quando está calor. E muitas das vezes nós temos desodorizantes ou antitranspirantes que não são os indicados tanto para nós como para utilizar quando estamos com uma camisa branca. E o que é que vai acontecer? Basta nós transpirarmos um pouco que vamos ficar com uma mancha nas axilas. E isto não é nada agradável, mas isto também não é uma coisa que muitas das vezes saia na própria lavagem. Às vezes temos de aplicar um próprio produto antinódoas antes da lavagem, mas outras vezes a peça tem mesmo que ficar de molho. E o que é que muitas das pessoas têm tendência a fazer? Deixar a peça de molho de um dia para o outro, ou uma manhã inteira, ou uma tarde inteira. E não devemos fazer isto. Por mais que sim, a peça até possa acabar limpa em condições, 1 hora apenas de molho vai fazer o mesmo efeito. O facto de uma peça estar muito tempo de molho vai danificar as fibras do tecido, ou seja, automaticamente vai reduzir o tempo de vida útil da peça. 1 única hora de molho é o mais do que o suficiente para amolecer o tecido, para amolecer a sujidade que esteja incrustada nas fibras, e depois é só aplicar um antinódoas adequado, colocar para lavar e vão ver que a vossa peça branca vai ficar impecável. Portanto, esqueçam um bocadinho o colocar a peça branca de molho horas infinitas. Não, basta apenas 1 hora e as fibras do tecido não se vão danificar tanto. Mas claro que se quiserem evitar colocar a peça de molho, existem imensos produtos anti-manchas que são adequados para colocar na peça 5 minutinhos antes da lavagem, aplicam, esperam 5 minutinhos, ou aplicam, colocam na máquina e esperam 5 minutinhos antes de colocar a máquina a lavar, e vão ver que em 90% das situações a peça vai ficar impecável. Agora uma dica para peças
que não são coisas que eu utilize muito, apesar de algumas camisas que eu tenho terem um ligeiro drapeado, que é quase a mesma coisa. E eu estou a falar de saias ou outro tipo de peças, como blusas, que sejam peliçadas. Este tipo de tecido peliçado é um tecido que sai assim de fábrica, ou seja, o tecido quando está a ser fabricado é feita a prensa para o peliçado jamais sair. Portanto, se vocês têm aquela blusa que tem aqueles efeitos peliçados ou aquela saia peliçada que no ano passado esteve super em alta, seja calça, seja saia, seja blusa, whatever, quando vocês vão passar uma peça destas a ferro, devem ao máximo evitar prensar a peça entre a tábua e o ferro. O meu conselho, regra geral, é para que pendurem a peça pelo coxe. Existem aqueles cabides ou cruzetas, como alguns lhe prefiram chamar, que têm aquelas molinhas e prendam pelo coxe e ao alto vão passando o vapor do ferro. É apenas o vapor. Porquê? O vapor vai ajudar a desvincar qualquer vinco que possa ter aparecido durante a lavagem, o que é um bocadinho difícil porque, regra geral, os tecidos peliçados são tecidos que não vincam muito, a não ser, claro, que peguem nelas depois de lavadas e de secas e as deixem machucadas junto do molho de roupa que é para passar, e aí sim vocês vão ter problemas a seguir. Mas sempre que vão passar, evitar prensar entre a tábua e o ferro, utilizar de preferência o vapor e quando vão arrumar este tipo de peças, utilizarem esses tais cabides que têm aquelas molas e vocês prendem pelo coxe da saia ou da calça. Se for uma camisa ou blusa, utilizarem mesmo os cabides que são em formato mesmo do ombro, e isto vai fazer com que a vossa peça fique direitinha e o peliçado fique intocável. Portanto, sempre no cabide e nunca dobrado. Automaticamente o peliçado vai levar ali um vinco e vocês vão se ver à nora para conseguir tirar o vinco de um peliçado. Por último, mas não menos importante, temos nada mais, nada menos do que as malhas. Pois é, nós chegámos ao tempo de utilizar malhas, sejam este tipo de malhas assim, mais fininhas, sejam aqueles camisolões de malha super grossos, super pesados. Nós então, para malhas, temos camisolinhas, camisolões. Temos também vestidos ou até mesmo saias, se bem que eu, regra geral, vejo mais a nível de vestidos, e sim, tenho alguns. E que cuidados é que nós devemos ter então com este tipo de peças para prolongar a sua vida útil? Uma questão muito importante, este tipo de peças nunca devem ser penduradas a não ser que sejam a malha fina. E se forem malha fina que tenha tendência a vincar, devem ser colocados num cabide que tenha um comprimento suficiente para não passar da costura do ombro para a frente, senão aqui assim no início da manga vão ficar com um alto e vocês não vão conseguir tirar aquilo. Isso vai dar um aspecto um bocadinho estranho. O ferro nem sempre vai conseguir tirar, para não falar que isso vai começar a deformar-vos a malha. Mas, regra geral, as malhas são coisas que não vincam muito. Portanto, se na hora de as arrumarem, as dobrarem direitinhas, certinhas e evitarem que fiquem com alguma rugosidade, são as peças que vocês dobram, colocam na prateleira e elas não vão ficar danificadas. Se estivermos a falar dos camisolões, mesmo adequados a esta altura, jamais pendurem uma peça dessas. São peças demasiado pesadas e automaticamente num cabide vão ficar com aquele ar de pingão. O que é que vai acontecer? Na zona dos ombros a malha vai começar a esticar muito e vocês nunca mais vão conseguir colocar a malha com a forma original. Já para não falarmos que no fundo, em vez de termos uma peça direita, ela vai começar a ficar assim. Não é uma coisa muito agradável. É aquela peça de roupa que não nos dá muito trabalho, desde que seja dobrada corretamente, arrumada corretamente e jamais pendurada num cabide. Espero que tenham gostado destas dicas. Algumas delas eu coloco em prática, outras estou a tentar começar a colocar em prática. Se por acaso praticam algumas destas dicas ou se conhecem outras dicas relativamente àquilo que eu falei, deixem aqui em baixo nos comentários. Se tiverem alguma dúvida, já sabem onde é que estão as minhas redes sociais, aqui em baixo na caixa de descrição. Não se esqueçam de deixar aquele like neste vídeo, não se esqueçam também de subscrever o canal, que é muito importante, e vemo-nos no próximo vídeo. Beijinho!